Então vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A Universidade Federal do Paraná realiza nesta tarde a solenidade de abertura do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas. O evento, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas, tem como palavra-chave o termo semear. Seu objetivo é oferecer um espaço de debates e de novas ideias em prol da educação brasileira em tempos tecnológicos. Compõe o dispositivo virtual de honra desta solenidade de abertura a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. A diretora do setor Palotina da UFPR, professora Yara Moreto. E a coordenadora do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas, professora Roberta Chiesa Barthelmemes. Agradecemos a participação do coordenador do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas, professor Robson Simplício de Souza. Agradecemos também a participação dos servidores docentes, técnico-administrativos, pesquisadores, estudantes da UFPR e convidados do seminário. Neste momento, convidamos a coordenadora do seminário, professora Roberta Chiesa Barthelmemes, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da professora Graciela. Muito obrigada por estar presente aqui conosco virtualmente hoje, professora Yara, Eleonora, demais participantes. A minha fala hoje é uma fala de gratidão. Gratidão por ter colegas parceiros e parceiras que aceitam desafios cada vez maiores. Este evento, ele marca o início do programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas. É o evento inaugural do nosso programa. Assim, eu tenho alguns agradecimentos e reflexões para fazer. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as inscritas e inscritos em nosso evento, porque nessa primeira edição nós tivemos mais de 300 inscrições, que totalizaram 80 apresentações de trabalhos em 18 sessões e 4 minicursos que irão acontecer ao longo desses 3 dias de evento. Agradeço também, em nome de toda a equipe da organização, ao Grupo Tessera e à Orquestra Filarmônica da UFPR, por gentilmente nos cederem suas apresentações culturais para engrandecer o nosso evento. E eu aproveito para convidar todas e todos para prestigiarem essas apresentações que já estão disponíveis no site do evento, na nossa programação, bem como no nosso canal do YouTube. E pensar a educação em tempos desafiadores como o nosso é pensar em todas as reflexões que vêm sendo produzidas pelo saber acadêmico ao longo dos últimos tempos. É também ter consciência das possibilidades que a universidade pública permite ao desenvolvimento científico e tecnológico, e é também pensar e respeitar o trabalho árduo das professoras e professores da Escola de Educação Básica e todos os investigadores e investigadoras pelo mundo afora que dedicam suas pesquisas na melhoria da educação. Este evento tem a intenção de colaborar justamente nessas discussões. E neste ano, em que comemoraríamos 100 anos de vida de Paulo Freire, nada melhor do que dedicar a ele a abertura desse evento. Como está dito na mensagem inicial do nosso site, o nosso evento tem a pretensão de semear novas ideias, cultivar o debate e colher os frutos da pesquisa na área de ensino, que abrange a educação em ciências, educação matemática e as tecnologias educativas. E nesse sentido, já vou encerrando a minha fala, pedindo que a gente possa seguir agindo com esperança. Mas a esperança de Paulo Freire, não a esperança do verbo esperar, e sim a do verbo esperançar. Que esse evento possa ser um encontro de pessoas que buscam uma transformação na educação e, consequentemente, na sociedade. Meu muito obrigada a todas e todos os inscritos que representam todas as regiões do nosso país. Obrigada especialmente à nossa bolsista Larissa
e em nome dela a todos os nossos mestrandos e mestrandas que com tanto carinho e dedicação ajudaram na organização desse evento. Esse evento é de vocês. Obrigada ao professor Robson, ao professor Anderson, professora Camila, professora Helena, professora Danilene, e em nome deles aos demais professores e professoras que compuseram a comissão científica do evento e aos que estarão presentes nas palestras, nos minicursos e nas sessões orais. Com isso, encerro a minha fala e desejo um bom evento para todos nós. Muito obrigada, professora Roberta. Para fazer uso da palavra, convidamos neste momento a diretora do setor Palotina da UFPR, professora Yara Moreto. Obrigada, Leonora. Meu boa tarde a todas e todos, aos estimados integrantes, né, deste dispositivo virtual de abertura do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas. Gostaria de cumprimentar minha querida professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, minha vice-reitora, a professora Roberta Chiesa Bartelmelbis, né, que é a coordenadora do programa de pós-graduação, também o professor Robson, que não compõe a mesa, e aos demais colegas, servidores e estudantes que estão participando deste evento, né. A palavra-chave que vocês escolheram para ilustrar o evento, né, a palavra semear, ela é muito oportuna, porque semear significa um momento muito especial, que representa o início, né, de toda uma vida vegetal e, dependendo das boas sementes, possibilitará sempre boas colheitas. E tudo que nós semeamos, né, na universidade, e assim ela é, né, deve ser ao mesmo tempo um lugar de palavra, um lugar de diálogo, um lugar de conhecimento. E é isso que esse seminário visa proporcionar. A universidade não pode em nenhum momento, né, renunciar a ser o lugar da qualidade, a ser o lugar da produção do saber, da reprodução do conhecimento, para que nós possamos ter a imensa qualidade na pesquisa, no ensino, na extensão, que é tão característica, né, da nossa UFPR. E são eventos como este, e este é o primeiro evento, né, Roberta, do programa de pós-graduação, que faz com que nós tenhamos realmente, né, essa afirmação da qualidade do nosso ensino. E nós precisamos, então, crescer, precisamos ser referência, precisamos almejar e cada vez mais semear o conhecimento, né, de tudo que nos cerca. E, como você mesmo bem ilustrou, né, segundo Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? Então, nosso querido Paulo Freire, sempre muito assertivo, né, nas suas palavras. E o conhecimento, né, a dúvida intelectual e a pesquisa continuada são fortes armas proporcionadas pela educação à nossa sociedade, que está cada vez mais carente, né, desse conhecimento. Então, vamos semear a educação, vamos semear o ensino, semear a esperança, em especial nesses tempos tecnológicos, né, para o qual esse evento também faz referência, e num momento em que nós temos que nos reinventar, né, como profissionais da educação. E eu tenho muito orgulho de que o setor Palotina esteja, né, representando este evento, que nós tenhamos esse programa de pós-graduação, porque isso abrilhanta ainda mais, né, o nosso grande setor. E que todos nós tenhamos, então, um excelente evento e que, após esse período, nós possamos colher os frutos do conhecimento, da tecnologia, da inovação, que num próximo evento nós possamos estar juntos, né? Não apenas virtualmente, mas que nós possamos estar mais integrados ainda. Então, eu desejo um excelente evento, né? Um bom seminário a todas e todas, e uma boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Yara. Temos a honra agora de convidar a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, para suas considerações finais e encerramento desta solenidade de abertura. Boa tarde a todos e a todas. Quero dar as boas-vindas a todos nesta primeira solenidade de abertura do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciência, Educação Matemática e Tecnologias Educativas. E o tema não podia ser melhor que semear. Né? Semear é uma, como diz a Yara, é vida. A semente é vida e a vida vai aumentando, vai transformando até chegar a lo que é. E isso é o conhecimento, isso é a ciência,
e queria cumprimentar muito carinhosamente a minha querida diretora Yara Moreto, que eu tenho um carinho muito especial em Palotina, e estou com saudades de estar aí presente. Queria parabenizar e cumprimentar com muito carinho a Roberta Chiesa e também o professor Jobson, que não se encontra, mas em nome dele e de você, queria cumprimentar a todos aqueles que ajudaram e que eu sei que não é fácil, porque nesse momento a pandemia nos colocou em uma forma nova, tem seu lado positivo e seu lado negativo. O lado positivo é que a gente pode estar presente de qualquer forma, de uma forma que seja virtual, mas estar presente em todo esse crescimento de cada um dos setores. E a forma negativa é que nos falta o abraço carinhoso, o olhar no olho, e isso também faz parte. Então, acho que nós, nisso, vamos aprender, e queria cumprimentar também, que esqueci, a Larissa, a Nayara, a Helena, o Anderson, e a todos aqueles que fizeram possível isso. E como disse o Paulo Freire, que ele é um grande maestro mesmo, não? E que educar é impregnar de sentido todo o que fazemos em cada momento. Então, quando a gente impregna o conhecimento e faz com amor, as coisas funcionam. E o que eu fico feliz que hoje, a semana passada, participei de um evento do Ministério de Ciência e Tecnologia e outro da Fundação Araucária, onde eles estão incentivando novamente a pesquisa básica e a divulgação científica. Então, isso a gente não pode perder a esperança e continuar, e como eu sempre digo, a matemática, a educação, as tecnologias, cada vez mais ela vai estar no dia a dia de nós. Então, aí, as novas tecnologias tentaram fazer mais humanizada, e nós vamos ter que aprender, porque a pandemia nos ensinou, e está havendo grandes mudanças, não só no Brasil, as pessoas só enxergam o Brasil no mundo. Eu já participei de vários eventos internacionais sobre tecnologias educativas, que todo mundo está na mesma situação, estamos todos iguais, estamos aprendendo o híbrido, o remoto, a educação à distância. Hoje já veio para ser instalado, e nós temos que aprender a conviver e aceitar as mudanças, porque as mudanças fazem parte da vida, e enfrentar desafios nos faz muito mais fortes. Então, eu desejo para vocês todo um sucesso, parabenizá-lo, e queria deixar, já que você usou a palavra semear, como diz Cora Coralina, se temos que esperar que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida, e se for para semear então, que seja produzir milhões de sorrisos, de solidariedade, de amizade. E você usa uma palavra bonita que eu gosto muito, que é a gratidão. A gratidão por ser professores, a gratidão por poder ensinar, a gratidão por poder transmitir o conhecimento. Então, que você semeie muita gratidão, muito amor, muito conhecimento e muita solidariedade neste mundo que hoje está precisando. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Muito obrigada, professora Graciela. Senhoras e senhores, com o encerramento desta solenidade, desfaz-se o dispositivo virtual de abertura. Na sequência, será realizada a palestra A Formação de Professores de Ciências e Matemática em Tempos Tecnológicos. Ela será ministrada pela professora Adelina Moura, da Universidade de Coimbra, e mediada pela professora Helena Macedo Reis, da UFPR, a quem convido agora para compor nosso dispositivo. A Universidade Federal do Paraná agradece a participação de todos e todas e deseja um excelente evento. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas, o primeiro CIESENT. Neste momento, daremos início à palestra Formação de Professores na Era Digital, Desafios e Oportunidades,
que será ministrada pela professora doutora Adelina Moura, da Universidade de Coimbra. Ela é licenciada em ensino do português e francês, possui mestrado em supervisão pedagógica do ensino do português e doutorado em ciências da educação na especialidade de tecnologia educativa. É professora do ensino básico e secundário, membro integrado do grupo de investigação Games, Tecnologia de Interação e Aprendizagem do Instituto Superior de Engenharia do Porto e do Laboratório de Tecnologia Educativa da Universidade de Coimbra. Durante os últimos anos, está envolvida em projetos de investigação sobre metodologias educacionais e desenho instrucional de cursos de formação de professores, presencial e à distância. Possui diversas publicações nacionais e internacionais em atas, revistas, livros e capítulos de livros. Tem colaborado com a Porto Editora na criação de recursos para a escola virtual e leciona a unidade curricular de tecnologias educativas do curso de mestrado. A palestra será mediada pela professora doutora Helena Macedo Reis, da Universidade Federal do Paraná, ela que é graduada em processamento de dados pela Faculdade de Tecnologia, possui mestrado e doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, onde é integrante do Laboratório de Computação Aplicada à Educação e Tecnologia Social Avançada. Possui experiência na área de ciência da computação, com ênfase em engenharia de software. Atualmente é docente da Universidade Federal do Paraná. Nos últimos anos, está envolvida em interfaces gesturais e naturais, interação humano-computador, realidade virtual, tecnologia assistiva, acessibilidade, formação de grupos, ambientes culturais e ambientes colaborativos. Além disso, possui diversas publicações e contribuições em periódicos científicos, livros, capítulos de livros e congressos. Passo agora a palavra para a professora doutora Helena Macedo Reis. Obrigada, Larissa. Queria agradecer a todos, né, pela presença. Sejam bem-vindos, né, e bem-vindas ao nosso evento, né? Gostaria de agradecer também a professora Adelina Moura, né, por ter aceitado o nosso convite. Então, a professora Adelina, né, ela é professora da Universidade de Coimbra e ela vai fazer essa palestra, né, nesse assunto tão pertinente, né, que é agora, né, atualmente, principalmente no tempo de pandemia. E aí, vocês que tiverem, né, escutando essa palestra, tiverem alguma dúvida, peço para que façam essas anotações, enviem para a gente via chat, que aí a gente vai estar tirando, né, as dúvidas de vocês no final da palestra, tá, pessoal? Então, agora eu passo a palavra para a professora Adelina. Muito obrigada, Larissa e Helena, pela apresentação. Queria só, relativamente à apresentação que me fizeram, dizer que neste momento sou colaboradora do Plano Nacional de Leitura. Efetivamente, em relação à Universidade de Coimbra, eu não leciono nenhuma cadeira na universidade, apenas sou um membro integrado da equipa do Laboratório de Tecnologia Educativa da Universidade de Coimbra, coordenado pela nossa doutora Ana Amélia Carvalho. Então, muito obrigada e parabéns por este evento. É com muito carinho que aceitei estar aqui convosco no mês de agosto, um mês de férias para muita gente, para muitos professores e educadores. Saúdo também os professores e educadores que estão a participar neste evento. E vou então, sem mais delongas, começar a minha apresentação. Vou partilhar o meu ecrã. Gostaria que a doutora Helena me pudesse dizer se estão a ver pronto, estão a ver os slides, sim, Helena? Sim, estamos sim. Ok, muito bem. Então,
A formação de professores é efetivamente uma área prioritária na educação, porque os professores e os educadores são os grandes transformadores da escola. A educação vive com muitos atores, muitos intervenientes, e os professores são uma peça importante. E então a formação contínua, e é da formação contínua que eu venho aqui falar hoje, é uma área muito importante, e há vários relatórios da Unesco que falam exatamente da necessidade de promover ações de formação contínua para professores e educadores. Para esta intervenção, eu dividia em 4 tópicos. Vou trazer para esta minha sessão o plano de capacitação para transição digital docente em Portugal. Portanto, depois de termos este ano e meio de pandemia e com tanta alteração que sofreram os currículos, as estruturas educativas, as práticas educativas, que todos tivemos que encontrar formas de continuar a educação, ainda que seja não presencial, e nós não estávamos preparados para o que aconteceu. E, portanto, tivemos que nós, professores, o poder político, as estruturas intermédias das escolas, encontrar formas de continuar a oferecer aos alunos uma educação de qualidade. Vou falar depois da formação contínua de professores, que vem deste plano de capacitação de transição digital docente. Trago também, chamo aqui, cursos de formação e metodologias para a era digital. E o último tópico será algumas práticas educativas resultantes da formação que temos vindo a ministrar em Portugal. Este slide que vos apresento aqui traz o resumo dos vários normativos que servem para enquadrar a educação em Portugal. Estes normativos são recentes, têm 3 anos, mais ou menos, e são estes normativos que estão a orientar a educação nas escolas do ensino básico e secundário. Temos o Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular, que é um documento importantíssimo que dá às escolas a possibilidade de poderem autonomamente reorganizar o seu currículo, a sua matriz curricular até 25%, portanto é para que as escolas de norte a sul do país possam trabalhar com as suas sinergias, possam adaptar-se ao seu contexto e, portanto, tem aqui 25% de autonomia e flexibilidade curricular. Depois temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Em Portugal, a escolaridade obrigatória é de 12 anos e este documento é importantíssimo para todos os professores e educadores, para trabalharmos o perfil que queremos que os nossos alunos tenham quando terminam os 12 anos de escolaridade obrigatória. Estes documentos estão publicados nos portais do Ministério da Educação, portanto é fácil encontrar a quem queira aprofundar estes documentos. Depois temos as aprendizagens essenciais que estão plasmadas
e estão pensadas para ajudar a atingir este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Digamos que este perfil não é do aluno, mas dos alunos, e isto leva-nos para outro documento importantíssimo, que é a educação inclusiva. Nós queremos que todos os alunos, independentemente da sua especificidade, das suas idiosincrasias, estejam na escola e, portanto, estejam a ser oferecido o mesmo tipo de ensino, portanto, termos todos os alunos na escola pública. E outro documento, que é a cidadania e desenvolvimento. Até ao 9º ano, corresponde até aos 15 anos, há uma disciplina, que é a disciplina de cidadania e desenvolvimento, que trabalha vários temas importantíssimos no tempo atual, como seja o desenvolvimento sustentável, a educação para a sexualidade, a educação, por exemplo, para a saúde, a educação financeira, literacias, etc. A nível do ensino secundário, não se trata de uma disciplina, mas de um trabalho interdisciplinar, digamos, um trabalho de turma. Todas as disciplinas têm que contribuir para trabalhar estes temas com os seus alunos. Portanto, estes documentos são estruturantes e enquadram, como disse no início, a educação em Portugal, e, portanto, tanto a educação pública como a educação privada, portanto, escolas públicas ou escolas privadas. Agora, recentemente, e mercê da crise pandémica que vivemos, o Ministério da Educação pôs em marcha o Plano de Ação para a Transição Digital. Este plano faz parte de um plano maior a nível nacional, que é o plano para as literacias digitais dos cidadãos. E este aqui que eu trago é apenas ligado à educação. Então, como é que nós estamos a implementar? Porque este plano começou há poucos meses, julgo que maio, ou já começou no ano passado com a formação dos formadores, mas agora é que está a ser implementado nas escolas. Então, este plano de ação para a transição digital na educação serviu-se de um instrumento que eu trago aqui com este nome, Selfie, que significa a possibilidade das escolas, das estruturas educativas, fazerem uma autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz, promovendo a inovação através da tecnologia educativa. Através de um inquérito que foi enviado para as escolas puderam traçar a sua self, como é que eles estão, em que patamar estão relativamente à inovação digital. Este questionário dirigido a todos os participantes no processo na ação educativa, professores, alunos, encarregados de educação, as estruturas de gestão, tem 8 domínios-chaves da educação digital. Portanto, neste slide, o questionário tinha questões relacionadas com a liderança nas escolas, com o trabalho colaborativo em rede, com as infraestruturas e os equipamentos, com o desenvolvimento profissional contínuo, portanto, nós chamamos formação contínua dos professores,
Tinha também perguntas relacionadas com a pedagogia, relacionada também com os apoios e os recursos existentes em cada escola, relativamente também ao ponto da pedagogia, também com a sua aplicação na sala de aula e, portanto, que metodologias é que os professores já estão a implementar. Outras questões relacionadas com as práticas de avaliação, nomeadamente da avaliação formativa, que está também na ordem do dia em Portugal e na formação que estamos agora a implementar. E uma outra chave, um outro domínio tem a ver com as competências digitais dos alunos. E nós, estes tempos de Covid, estivemos a descobrir o quanto é necessário, as lacunas que há relativamente às competências digitais dos nossos alunos. Para além do questionário para as escolas, o SELF, que resultou então na SELF de cada escola saber como é que está em termos da inovação digital, os professores também tiveram acesso a uma outra ferramenta de diagnóstico, um questionário de autoavaliação das competências digitais dos docentes. Nestes slides eu deixo o URL para estes questionários que poderão, se acharem conveniente, poderão explorá-los. E como podem ver aqui neste slide, os professores respondendo a este questionário, no final obtinham a sua competência digital, que poderia ir do nível A1 ao nível C2. Estes níveis estão muito relacionados com o quadro europeu das línguas, não é? A proficiência na língua, não é? Quem é professor de línguas conhece muito bem esta nomenclatura, e este questionário, esta ferramenta de autoavaliação para os professores foi uma ferramenta extremamente importante, e devo dizer que mais de 90 mil professores portugueses responderam a este questionário, fizeram o seu check-in relativamente às competências digitais. O plano de capacitação digital dos professores está organizado tendo por base o quadro europeu de competências digitais para educadores, que se organiza em 6 áreas e tem 22 indicadores, como podem ver aqui neste quadro. Portanto, este quadro foi retirado do documento, que está aqui embaixo, a sua referência bibliográfica e um link diretamente para este documento, que tem várias páginas, e é possível aqui encontrar muita informação acerca desta formação que nós estamos a oferecer aos professores em Portugal. Como é que se faz a formação contínua dos professores em Portugal? Através dos centros de formação de associações de escolas. Faz este ano 25 anos que se criaram estes centros de formação de associações de escolas. Portanto, as escolas de um determinado território associaram-se e criaram um centro de formação. São cerca de 90 centros de formação. Eu trouxe aqui os logótipos de alguns dos centros portugueses que estão a trabalhar na formação contínua de professores e neste plano de transição. São os centros de formação que estão a coordenar e a organizar esta formação e esta transição. Os professores, quando realizaram o seu check-in, portanto a sua autoavaliação, foram colocadas num determinado nível. E, portanto, neste momento, a formação que estamos a oferecer aos professores tem 3 níveis.
Os professores que ficaram no nível 1 vão ter formação de nível 2, os professores que, depois de terem respondido ao instrumento de autoavaliação, ficaram colocados no nível 2, então vão participar em formação de nível 2. E os professores mais proficientes, portanto o nível 1 é para a formação básica, para aqueles professores que estão a dar os primeiros passos. Agora já ninguém dá os primeiros passos, porque nós já, durante este tempo de pandemia, já evoluímos imenso, todos tivemos que evoluir, portanto já ninguém está na estaca zero. Portanto, este nível 1 já não é aquele nível 1 que falaríamos há 2 anos atrás. Portanto, o nível 3 é um nível em que o docente, o professor ou o educador é considerado mais proficiente. E esta formação tem como finalidade ajudar os professores a fazer um melhor uso da tecnologia digital, tanto para ensinar como para aprender, não é? Tanto para depois poderem ensinar os seus alunos, mas primeiro temos que aprender nós, não é? Também serve para ajudar a desenvolver, portanto, habilidades e competências digitais relevantes, sempre apoiados naquele quadro que falei no slide anterior. E tudo isto para quê? Para melhorar os sistemas educacionais, portanto, para melhorar a educação que estamos a oferecer aos nossos alunos. A formação que estamos a oferecer agora aos nossos professores, pronto, estamos em tempo de férias em Portugal, vamos iniciar já agora em setembro, já com vários cursos de formação já agendados, é precisamente para ajudarmos os professores a saírem da sua zona de conforto, a saírem também da zona de medo, que é onde muitas vezes os professores ficam, porque não se sentem à vontade para avançar, portanto tirar os professores da zona de conforto e levá-los para a zona de crescimento, que será aqui nesta zona de crescimento onde os professores encontrarão ideias e recursos para porem em prática os seus projetos. Quando nós preparamos os professores e os ajudamos a ultrapassar estas 4 zonas, também estamos a ajudar os nossos professores para que sejam depois eles e que eles consigam depois também ajudar os seus alunos a sair da zona de conforto para a zona de crescimento, e todos ganham e a educação certamente ficará muito mais rica. O sistema educativo não vive sem os alunos e nós temos que ouvir também os alunos. Por isso, naquele instrumento que falei inicialmente, a selfie, havia perguntas, havia um questionário que era só para os alunos, em que os alunos poderiam então dar a conhecer a estrutura organizacional da sua escola, o seu pensamento. Ora bem, o que é que dizem os alunos sobre o sistema educativo? Eles são muito críticos relativamente ao que se passa na educação, porque consideram que os alunos, uma das questões que eles deixaram expresso foi que os estudantes são mais valorizados pelas notas do que muitas vezes pelo esforço. Também consideram que as escolas dão demasiado peso aos exames e se calhar menos ao esforço e ao processo de aprendizagem contínua. Também consideram que as escolas não estão a ajudá-los a aprender a trabalhar em equipa, portanto os projetos
colaborativos. Com certeza que há escolas melhor equipadas e que também têm muitos projetos colaborativos, ainda assim isto é a visão de alguns alunos que não deixa de ter relevância. Também consideram que a criatividade, porque ainda vêm muitas aulas relacionadas com a memorização, com uma atitude passiva dos alunos, e também não se valoriza o quanto deveria o empreendedorismo. É necessário termos em atenção a voz dos nossos alunos, porque é para eles que nós trabalhamos. O que quer dizer que nós, e lá está, nós temos na legislação portuguesa, as escolas têm 25% de autonomia para se reorganizar, então podem inclusive criar novas disciplinas ou novas áreas disciplinares ou novos projetos de aprendizagem. Podem até juntar-se com outras disciplinas e criar uma área nova. E então nós temos necessidade de ouvir os alunos e podemos ir mudando e introduzindo necessidades que são exigências da sociedade, mas que não se vêem nas escolas. Desde logo trabalhar o autocontrolo, o trabalho colaborativo, o respeito, o autoconhecimento, também criar atividades extracurriculares para ajudar, no fundo, a desenvolver talentos, e muitas vezes é nestas atividades extracurriculares que os talentos dos nossos alunos mais se revelam, e portanto é muito importante os grupos de teatro, os clubes de leitura, as aulas de música, etc. Relativamente às metodologias, nós atualmente, e muitas das metodologias chamadas metodologias ativas ou participativas, eu gosto de dizer metodologias emergentes, que são, porque já não são muitas destas metodologias, já têm raízes muito lá atrás, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos. O primeiro texto remonta ao início do século XX, julgo 1917. A gamificação, a aprendizagem invertida são já metodologias mais recentes, mas temos aqui uma série de estratégias, de abordagens metodológicas que nos ajudam a envolver os nossos alunos, a trabalhar a criatividade, o empreendedorismo, todos aqueles pontos negativos que os alunos foram realçando. Nós podemos, com estas estratégias metodológicas, suplantá-las, portanto, e tornar as aulas muito mais divertidas. Trago aqui, relativamente à aprendizagem invertida, os 4 pilares que o grupo, o Flip Learning, a organização, apresenta-nos estes 4 pilares que têm a ver com tornarmos os ambientes educativos mais flexíveis, quer dizer, em que todos os alunos estão integrados, e que hoje já não podemos falar a uma só voz, mas para vários auditórios, portanto, e ir criando aqui também uma cultura de aprendizagem em que se dá aos alunos a oportunidade de participarem em atividades que para eles são mais significativas, ou atividades que lhes digam algo mais. Por exemplo, quando trazemos a aprendizagem baseada em projetos, podemos pedir aos alunos que sejam eles a trazer
os problemas, os projetos da sua comunidade que gostariam de trabalhar na escola. Depois, o conteúdo também é importante, que temos que trazer conteúdo que vá de encontro às necessidades dos nossos alunos e que esteja acessível a todos os alunos e seja relevante. E depois o professor como profissional. Portanto, este quarto pilar tem a ver connosco, enquanto professores e educadores, a nossa capacidade de colaborar com outros colegas, refletir em conjunto e assumir também a nossa responsabilidade na transformação das práticas educativas para bem dos nossos alunos. Trago aqui um modelo para a gamificação, framework do Urbach and Unter, que nos apresentam 6 etapas para desenvolver uma gamificação. A gamificação não significa um jogo, não tem a ver com a aprendizagem baseada em jogos. A gamificação nós usámos-la quando temos um problema e queremos mudar ações, queremos mudar comportamentos dos nossos alunos, temos um problema grave na nossa sala de aula e se calhar usando este framework, o 6D, podemos se calhar criar aqui uma estratégia que é capaz de ajudar os alunos a mudar comportamento. Portanto, a gamificação, no fundo, é aproveitar os elementos motivacionais, ou seja, as técnicas e as dinâmicas que estão presentes nos jogos em contextos que não são de jogo, desde logo a narrativa, desde logo, por exemplo, as recompensas, portanto há toda uma série de elementos motivacionais dos jogos que estão presentes nos jogos que nós também podemos aproveitar para a sala de aula quando temos um assunto mais complexo ou quando temos um comportamento negativo e que nós queremos transformar. Portanto, deixo aqui este framework, este modelo para ajudar a desenvolver uma gamificação. A curadoria também é um aspecto muito importante que nós damos bastante relevância na nossa formação, tem a ver com ajudarmos os professores para depois também ajudarmos os alunos a encontrar a melhor informação na web. No fundo, a curadoria de conteúdo é encontrar aquela informação que faz sentido. Nós temos neste momento vários recursos ou várias ferramentas que nos ajudam a fazer esse trabalho de curadoria, que tem a ver com o pesquisar, o organizar e depois o partilhar. Temos várias plataformas que nos ajudam a fazer no fundo, é separar o trigo do joio, não é? Encontrar o melhor conteúdo para a educação. Portanto, a curadoria é também um dos aspectos que nós relevamos na formação dos professores. Vou agora trazer aqui um exemplo de um curso de formação para professores, portanto, formação contínua. Trago aqui este exemplo deste curso, sou eu a formadora, e este curso é oferecido aos professores de norte a sul do país pelo Plano Nacional de Leitura. São 25 horas de formação de professores, temos sessões síncronas, portanto este curso é todo ele à distância, temos sessões síncronas e depois sessões assíncronas. Este curso está dividido em 4 tópicos,
O primeiro tópico tem a ver com a exploração do conceito de mobile learning, ou seja, a aprendizagem baseada em dispositivos móveis, como é que nós podemos integrar e potenciar os dispositivos móveis dos alunos, não esquecer que muitos dos nossos alunos, e em Portugal nós temos uma penetração de dispositivos móveis nos alunos a partir dos 12, 13 anos, muito elevada. Praticamente não temos um aluno, quanto mais elevada for a idade, a penetração dos smartphones é quase de 100%. Temos aqui a possibilidade de aproveitar esta tecnologia que os alunos levam para a sala de aula a custo zero e que a escola não deve desperdiçar. Então, neste primeiro tópico, nós exploramos o mobile learning. Depois, o segundo tópico é aprendizagem baseada em projetos. Portanto, o título do curso já indica o que é que trabalhamos neste curso. Portanto, trabalhamos primeiro as metodologias e depois os recursos, porque eu sempre digo que primeiro é tecnologia, primeiro é a pedagogia, depois a tecnologia. E, portanto, este curso vem nesse sentido. Portanto, metodologias e recursos para promover as literacias digitais. E, portanto, está muito de acordo com o quadro europeu das competências digitais para os educadores. O terceiro tópico tem a ver com a gamificação. Portanto, os professores aprendem a criar estratégias, ambientes gamificados, inclusive também trazemos para aqui o escape room como uma técnica de gamificação. O quarto tópico tem a ver com a aprendizagem invertida, como uma metodologia ativa e híbrida. Portanto, aquelas metodologias que assinalei atrás estão aqui assinaladas e são trabalhadas neste curso. Neste slide, queria partilhar convosco um exemplo do diário de aprendizagem de um professor que participou no curso, que sou eu a formadora, no curso das metodologias, e como veem, nós estamos a usar o Padlet, que é uma excelente ferramenta para criar murais. Este exemplo que eu trago aqui é de um professor de ciências naturais, do terceiro ciclo, quer dizer que os seus alunos têm entre 12 e 15 anos, e aqui neste mural os professores apresentam o seu diário de aprendizagem, organizam-no como julgarem melhor, e no final todos estes murais, todos estes diários de aprendizagem estão disponíveis para todos os professores. O que quer dizer que há a possibilidade de ampliar o nosso trabalho e partilhá-lo com os outros professores e, portanto, haver aqui também uma zona de crescimento, como falei há pouco. Neste slide trago-vos uma webquest de um professor de matemática que frequentou o curso das metodologias e dos recursos. No segundo tópico, que é aprendizagem baseada em projetos, eu apresento a metodologia de aprendizagem, a modalidade de ensino-aprendizagem webquest. A webquest não é um conceito novo, até porque surgiu em 1995, portanto é um conceito do século passado, mas que tem toda a relevância atualmente. Se nós queremos ajudar os nossos alunos a navegar melhor na internet com segurança e encontrarem soluções para os seus problemas educacionais ou os seus problemas de aprendizagem, este
conceito, a WebQuest é um exemplo, é uma ferramenta extraordinária. Este slide mostra então uma WebQuest preparada por um professor de matemática para os seus alunos. Como podem ver, o professor pegou num livro, numa obra, Flatland, pegou nesta obra, portanto o que nós temos aqui é um professor de matemática a pegar na leitura. Ora, como veem, às vezes professor de matemática, professor de fazer leitura na aula de matemática. Também se pode fazer leitura na aula de matemática. E este professor mostra muito bem como é que a leitura deste livro pode ajudar os alunos a entender assuntos curriculares da área de matemática, nomeadamente a geometria, não é? Como está aqui a dizer. A WebQuest tem 5 elementos. Tem uma introdução que desde logo deve desafiar os alunos, portanto os alunos devem ficar logo com a pulga na orelha, portanto o que é que o professor traz aqui. Depois tem as tarefas, ou pode ser, dependendo do que nós pretendemos, uma WebQuest pode ser de curta, média ou longa duração, portanto pode ser uma WebQuest só para uma aula ou duas, pode ser para uma semana ou 15 dias, ou pode ser para um mês ou mais. Depois tem o processo, como é que o aluno realiza as tarefas, e no processo integramos também os recursos que os alunos podem consultar para realizar a WebQuest, para realizar as tarefas. Depois, a avaliação. A avaliação é muito importante, porque é aqui que o aluno sabe o que é que nós pretendemos que ele realize neste trabalho. Normalmente, na avaliação, utilizamos uma rubrica de desempenho para os alunos entenderem como é que vão ser avaliados e o que é que nós pretendemos deles. E depois a conclusão, que deve ser sempre aberta. Portanto, quem tiver curiosidade poderá encontrar muita informação sobre a WebQuest. Trago aqui 3 exemplos de escape room, ou jogos de fuga. O primeiro é Viagem para ser um Mago. Este escape room foi pensado para alunos para a aula de matemática. Como podem ver, tem que resolver aqui desde logo uma equação. Depois temos o jogo de fuga, a caça aos ovos da Páscoa. Como podem ver aqui, está relacionado com a Páscoa, mas poderá ser feita em qualquer altura, e é um escape room, ou jogo de fuga, para crianças mais pequenas. Pode ser usado em qualquer disciplina, e mesmo para os mais velhos, se calhar também vão gostar de fazer. E o terceiro, que é Aventuras no País das Maravilhas. Como veem, este jogo de fuga está relacionado com a leitura do livro Alice no País das Maravilhas. Portanto, é uma forma que temos para motivar os nossos alunos também para a leitura. E agora, este já é o último slide. Eu ia desafiar os participantes. Vocês têm aqui o código QR, e tem também o URL, este URL simples e curto, e poderão realizar este escape room. Doutora Helena, se calhar passávamos agora à parte prática, e eu desafiava então os participantes. Depois teremos algum tempo para responder questões, mas agora
dava aqui espaço para, para este jogo do escape room. Isso, eu estou copiando, né, para o pessoal essa URL, né? Eu posso, deixa-me ver aqui se eu consigo. Não, eu já copiei aqui, viu? Já? Já sim, ó, eu já coloquei aqui no chat para os participantes, né? Então a gente pede para, né, para o pessoal, né, participar. Eu também já vou aqui, Exato. vou participar aqui também. Ok. E aí a gente, então fica a senhora Eu estou por acha aqui. que uns 5 minutos é o suficiente? Uns Sim, 10? isto é muito simples. Ó, pessoal, eu mandei o link, a professora Adelina também mandou o link para vocês, já aqui Exato, pelo chat. está tudo no chat. Quem tiver pode fazer com o seu smartphone. Acha que mais ou menos de 5 a 10 minutos, 10 para resolver? Sim, então vamos dar 5, 10 minutos. Entretanto, também podem fazer o apanhado das questões. Tá certo, pessoal. Então, ó, daqui uns 5 minutinhos, eu pressionar o pessoal Eu ia para vocês dizer, responderem, então. ia, Perdão? ia dizer que este escape room e os anteriores foram criados com o Google Formulários. Como veem, o Google Formulários que nós usamos para criar questionários e testes, também podemos usar para criar um escape room. Portanto, uma estratégia de aprendizagem baseada na gamificação, com elementos motivacionais que os alunos encontram muitas vezes nos jogos, desde logo as recompensas ou alguma também quebra-cabeças, não é? E aqui é uma história, é muito importante, a narrativa na gamificação é muito importante. E o pessoal, não sei em Portugal, né, mas aqui o pessoal tem aquela ideia, né, que a gente precisa de ferramentas muito robustas, né, muito complexas, né, para colocar, né, então essa aqui é uma prova, né, que realmente, né, a gente pode usar ferramentas mais simples, mas que a gente consegue utilizar para gamificação, né, Exatamente. Excelente. Pessoal, mais uns 3 minutinhos aí. Podem ir dando notícias no chat acerca do escape room, como é que está a acontecer. Tem um pessoal aqui falando que adorou o jogo, né? O pessoal está bem engajado aqui. Quem é que já chegou ao fim deve ter uma medalha, não é? Se fosse presencial, podíamos dar um chocolate. Seria ótimo. Sem dúvida. E a pessoa ia terminar rapidinho, né? Para ganhar o chocolate. Exatamente. Alguém já terminou? Será? Aí, o Rafael também está dizendo que está amando o jogo, né? Bacana. Portanto, este é um exemplo que eu trouxe para a matemática, mas poderíamos fazer, no caso da Alice no País das Maravilhas, pode ser para uma aula de língua ou outra, pode ser para um trabalho na biblioteca, por exemplo, ou no clube de leitura. Sim. E assim, que ainda não está nas questões de perguntas, né? Mas eu comentar assim, né, que também tem alguns alunos, né, a gente usando essas interfaces, né, gamificadas, assim, tem alguns, não só gamificados, né, interface e tecnologia mesmo, né, eu sou professora também da área de informática, né, a gente vê que tem alguns alunos que tentam burlar, né, o sistema, né, jogando
algumas respostas, né? Então a gente chama de Game the System, né? E é bem, assim, a gente tem estudado maneiras, né, de evitar esse tipo de coisa, né, na computação. Claro. Né? Esta forma de apresentar um jogo desta natureza tem também a ver com darmos aos nossos professores ferramentas simples, que eles sintam que também são capazes, porque às vezes eles tomam conhecimento de algumas plataformas, mas depois dizem assim, mas aquilo não está muito bem relacionado com as matérias que eu estou agora a trabalhar com os meus alunos, tem ali coisas que não consigo adaptar. Então, esta é uma forma de cada professor tem o seu problema, tem o seu assunto, tem aqui, por exemplo, um modelo, e depois é só recheá-lo com os seus conteúdos. E desta forma vamos motivando e dar alguma coragem também aos professores, dizendo-lhes que todos somos capazes e todos podemos ser também criativos, não é? Na forma como apresentamos os nossos conteúdos curriculares aos nossos alunos e como é que os motivamos e os cativamos para a nossa área, não é? Na nossa sala de aula. Mas claro que eu sei que vocês fazem trabalhos muito mais elaborados, não é? Plataformas pronto, muito mais complexas do que isto. Isto é que é uma coisa muito simples que cada um de nós pode fazer. Sim, não, com certeza, né? E, na verdade, assim, o pessoal da computação carece, né, desse conhecimento, né, que vocês têm, né, que você tem apresentado aqui, né, que é muito interessante, é muito legal. Inclusive, o pessoal tá falando aqui, né, tá amando o jogo. Ai, sim! O pessoal tá parabenizando, né, tá aqui parabenizando, falando que muito interessante, amor, acho super... Eu respondi aqui, né, enquanto a gente estava conversando, e é legal, né? Porque ele tem até aquela mecânica de verificar, né? Se está errado, pede para o aluno tentar de novo. Exato. Isso é muito importante. E o pessoal aqui, o William Nascimento, tá falando que ficou bacana, né? O feedback final, né? Da atividade. Muito bacana. Então nós podemos depois, em vez de ser o jovem Arthur, portanto depois a narrativa pode ser uma qualquer, não é? E o conteúdo pode ser ciências, pode ser a língua estrangeira. Sim, nossa, dá para se aplicar em vários contextos, né? Exatamente. Realmente, não só o da matemática. E aí Exatamente. e é legal, né? Porque assim, principalmente o pessoal esses alunos, né, do fundamental, assim, eles são bem engajados, eles gostam, né, dessa, aqui, ó, que nem assim, a viagem para ser um mago, né? Exatamente, são desafios e, portanto, estamos também a chegar àquela zona de crescimento dos alunos, não é? Se eles querem ser um mago, têm que trabalhar, não é? Se querem ter bons resultados, é preciso o trabalho, o esforço, não é? E é verdade, foi bem pertinente, né, esse tema aqui, né? Porque o Harry Potter, né? O pessoal gosta, né, do Harry Potter, essa criançada, até mesmo pessoal adulta, né? Exatamente. E a questão da identidade, o avatar, não é? A projeção do eu no outro. É verdade. Pessoal, então, se podíamos agora passar às questões, e fico contente por saber que gostaram. eu vou, assim, então a gente vai passar para as questões, né? Eu queria só agradecer realmente, né, o conteúdo, professora Adelina, foi muito enriquecedor, né? E são um tema muito pertinente, principalmente, né, para a formação de professores aqui no século XXI, né? Que a gente os professores precisam, né, saber disso daí para melhorar suas aulas, né, para readequar, para motivar, engajar esses alunos, né, essa geração nova, né, que está tão antenado. Então, foi realmente um conteúdo muito enriquecedor aqui. Tenho certeza que o pessoal que assistiu aprendeu bastante. E aí a gente tem algumas questões, eu também fiquei com algumas, assim, me intrigou, né, em algumas
coisas também, principalmente porque você trabalha em Portugal, né? Então a gente também para entender um pouco mais, né, do contexto, né, do seu ambiente. E assim, eu vou fazer uma primeira pergunta, né, de mim mesmo, né, que eu achei bem interessante, assim, você acha que na formação dos professores aí em Portugal, né, não sei se você tem conhecimento de como que é aqui em São Paulo, perdão, no Brasil, porque a gente tem um licenciado, não sei se existe licenciado aí em Portugal, né, não sei se é Sim, a sim. mesma coisa. Sim, o primeiro, eu própria, o meu primeiro grau, quando saí da universidade, é com o grau de licenciado. Agora, por causa do Bolonha, que nós temos aqui um processo, os alunos saem com mestrado, não é? Portanto, evoluiu. Eu, quando me formei na universidade, saí com o grau de licenciada, depois tive de fazer o mestrado, e depois fiz o doutoramento. Entre a licenciatura e o mestrado ainda fiz o diploma de estudos superiores especializado. Atualmente, por causa do processo de Bolonha, que também reduziu, enquanto que eu tive 4 anos de formação na universidade e depois 1 ano de estágio integrado, porque o meu curso portanto, é um curso de professores, de formação de professores, portanto, e tinha o estágio integrado. Atualmente, os alunos na universidade têm apenas 3 anos, e fazem o mestrado integrado são 3 anos e depois fazem 1 ano para o mestrado já. Portanto, o processo de Bolonha já integra o mestrado. Temos muitos professores em Portugal, neste momento, que saíram só com a licenciatura e que estão a fazer por fora o mestrado e os doutoramentos, como eu fiz, não é? Agora, para as novas gerações, os que estão, os professores mais jovens, eles já saem com o mestrado. E muitos deles entram depois também no doutoramento. Mas, portanto, tem vindo a mudar, e na Europa, não é, para haver uma uniformização, de maneira que os professores possam também fazer os seus estudos, se pretenderem, noutro país. Portanto, há aqui uma uniformização. Eu vejo algumas similaridades. Aqui no Brasil está, assim, não sei se aí também, né, está tendo um avanço, né, da educação à distância, né, então cursos, né, de superiores, né, sendo ofertados à distância. E assim, no contexto, pode ser mesmo de Portugal, você acha que esses cursos eles têm que ser readequados para essa educação à distância? Você acha que eles já estão bem formados, né? Eu julgo que os cursos nunca estão, nunca estão, e se disserem que estão bem, é porque não estão, porque os cursos têm que sempre acompanhar a evolução da sociedade, não é? E adaptar-se às circunstâncias e, portanto, ter a capacidade de serem reformulados. Relativamente à educação à distância, efetivamente, agora com a pandemia, as universidades passaram a oferecer os seus cursos, não é, à distância, e há cada vez mais cursos oferecidos totalmente à distância. Por exemplo, o curso que eu ofereço, este curso que falei aqui, é totalmente à distância, portanto, qualquer professor de norte a sul do país se pode inscrever neste curso, e até se pode, neste caso é só para os professores de norte a sul do país, mas, por exemplo, se tiver um professor que esteja a lecionar no estrangeiro, esteja a lecionar português no estrangeiro, também pode frequentar este curso. A universidade aberta é das universidades, porque
os cursos que oferece são preferencialmente à distância. É a universidade que mais trabalho tem relativamente do ensino à distância. Tem produzido imenso conhecimento nessa área e julgo que muitas universidades em Portugal estão-se a apoiar nesse know-how, nesse conhecimento acumulado que a Universidade Aberta, porque oferece cursos a qualquer pessoa do mundo inteiro, não é? Qualquer pessoa se pode inscrever nos seus cursos de e-learning. E julgo que estamos no caminho de aprendizagem e de maturação, não é? De consistência, de amadurecimento do conhecimento que temos relativamente ao ensino à distância. E no futuro nós temos que encontrar alternativas que podem passar tanto pelo ensino totalmente à distância, para uma solução híbrida, presencial e à distância. Nós aqui na formação de professores, na formação contínua de professores, também temos o sistema híbrido, que são a primeira e a última sessão são presenciais e as outras são à distância. Portanto, estamos a caminhar, eu julgo que neste momento é a nível mundial que se está a enfrentar a questão do ensino à distância consistentemente e como deve ser, porque eu julgo que antes do Covid havia muitos professores que torciam o nariz, portanto, sobre o ensino à distância ou a qualidade do ensino à distância, mas dada a necessidade e a urgência, estamos todos a contribuir e a refletir e a pensar qual é a melhor forma de oferecermos ensino à distância de qualidade e com avaliação rigorosa e com certificação rigorosa, que isso é extremamente importante para a qualidade dos cursos implementados ou a implementar, e julgo que a partilha de informação a nível mundial sobre este aspecto é imensamente rico, enriquecedor para quem esteja portanto, a gerir ou quem esteja a tratar ou a trabalhar com o ensino à distância. Mas acho que todos ganhamos, não só com o que se tem feito em Portugal, mas nós também ganhamos com muito já trabalho e informação e conhecimento que o Brasil tem produzido na língua portuguesa, não é? E julgo que ganhamos todos, ficamos todos muito mais ricos. Sim, né? Inclusive, dando algumas aulas aqui, né? Eu vejo que tem muito produto, né? De Portugal, assim, né? Que vocês fazem, né? E que nós consegue utilizar aqui, então, alguns jogos, né? Sites, né? Portugal, assim, tem produzido bastante coisa, né? Que também tem contribuído aqui para o Brasil, né? Na formação, né? Na educação. É verdade, mas temos também felizmente, muitos professores brasileiros que têm vindo fazer o seu complemento de formação às universidades portuguesas. Tenho muitos professores, meus amigos, que estiveram nas universidades portuguesas e que agora voltaram ao Brasil e que todos podemos enriquecer uns com os outros, não é? Porque são realidades diferentes. O vosso país é imenso, o nosso é um ovo, não é? Relativamente à dimensão do Brasil e, portanto, também tem sido para nós fonte de aprendizagem. E quando nós participamos em publicações com os nossos textos no Brasil, quando vocês participam nos nossos eventos em Portugal, portanto é toda uma partilha riquíssima de conhecimento e portanto temos que caminhar por aí e estar sempre com a mente aberta, não é? Isso eu concordo, muito bacana. Eu vou para as perguntas, né, que o pessoal está ansioso aqui, a plateia está ansiosa, né, para que faça a pergunta deles. Tem aqui uma pergunta da Mara,
né? Ela faz assim: professora Adelina, poderia nos passar alguma referência para quem quer começar a usar gamificação para ensinar física ou alguma matéria das exatas? Olha, eu aconselho-vos, nós temos em Portugal, na Universidade de Coimbra, e é organizado pelo nosso Laboratório de Tecnologia Educativa, de que eu sou membro, temos já 5 encontros. Se procurarem na internet, o último foi em maio do ano passado, o 5º encontro de jogos e mobile learning. E vocês encontram as atas desses encontros, e nas atas desses encontros vão encontrar exemplos de gamificação para as ciências. As nossas atas já estão com mais de 800 páginas, portanto vão encontrar muitos exemplos, muitas ideias. Portanto, procurem, basta ir no Google procurarem 5º encontro de jogos e mobile learning, e encontram os sites que estão, e tem lá o livro de atos que podem descarregar. Este ano até produzimos um livro com várias ideias, vários contributos dos professores para dispositivos móveis, com ideias também de escape room, de gamificação. Portanto, procurem, já vamos na 5ª edição, portanto podem procurar 5º encontro sobre jogos e mobile learning, 4º encontro sobre jogos e mobile learning, 3º encontro, julgo que para trás não devem encontrar muito sobre gamificação, mas no 3º, 4º e 5º encontro de jogos e mobile learning já devem encontrar muitos exemplos para a área das ciências. Que bacana, e é isso que, né, dá, assim, o professor pegando esses tipos, né, de ideias, né, que vocês colocam no livro, é muito bom, porque a gente precisa gastar muito tempo, né, assim, porque o professor, ele tem uma carga horária, né, muito alta, Exato, né? claro. É muito importante. Tem uma outra pergunta da professora Mara, ela fala assim, quais são os caminhos para fazer algum intercâmbio para mestrado, doutorado, curso de férias no seu grupo? Há essa possibilidade? Sim, as universidades portuguesas estão muito abertas aos professores e aos professores brasileiros, porque eu julgo que há protocolos, seja na Universidade do Minho, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa, na própria Universidade de Aveiro. Vocês têm aí o meu contacto, doutora Helena, pode deixar aí o meu contacto, e que se tiverem depois alguma pergunta mais pessoal, ou que eu possa orientá-los e dar os contactos de alguém, dos professores que estão a coordenar esses projetos, mas nós nas universidades portuguesas recebemos com todo o carinho contributos, e também recebemos professores brasileiros que queiram fazer mestrados, doutoramentos, participar em projetos, fazer pós-doc. Há muitos grupos a trabalhar com professores do Brasil. O meu grupo do Instituto Superior de Engenharia do Porto, que trabalha na área do games e interação e tecnologia, também recebe professores brasileiros que queiram fazer formação avançada, não é? Nesta área. Muito Mas, legal. Então ainda deixo o meu contacto, coloco o meu contacto aqui no chat, que me poderão... Muito bacana. Então, pessoal, a Ana já tem um contato. Obrigada, professora Adelina, né, por estar disponibilizando o seu contato. E eu olhando, né, suas publicações, eu vi que você também trabalha muito com essa parte de
mobile, né? De encontro com isso, o professor Anderson, né, ele também tem uma questão. Eu deixei de ouvir. Então, não é que eu achei que a senhora estava ocupada, né? Não sei, né, se tá, não sei, né? Estou a colocar o meu e-mail. Ah, não, sim. Então, Ok, mas já tu tá coloquei. concentrada, né? Faltou. Desculpa, é Adelina 8. Peço desculpa, eu estou com o computador que não é meu e ainda por cima Não eu entendo isso. é um computador francês. Nossa, e eu não sei eu onde estão as entendo. teclas. É Tenho que tudo andar diferente. E aqui, quando muda, assim, né, um computador para o tenho que andar outro, aqui a a ver gente onde já é que sente, estão, mas não, esse computador não é meu, né? onde é que estão as teclas. Pronto, acho que agora falta ali um ponto. É que ainda por cima, por encontrar os pontos, tem que ser caps lock, ok, pronto. Acho que agora está certo, agora está certo. Pronto, tenho aí adelina8@gmail.com. É muito simples, se me quiserem colocar depois alguma questão mais pessoal. Qual era a questão do professor? Que eu não sei. Isso, mas vai de encontro, né, com essa questão dos mobiles, né? Então ele pergunta assim, como a professora tem tratado a questão da distração dos alunos ao utilizar dispositivos móveis ou outras tecnologias? Muito bem. Então, o que eu faço é, em setembro, que é quando nós começamos em Portugal o nosso ano letivo, e quando conheço os meus alunos, o que eu faço é, logo na segunda aula, falar dos telemóveis. Portanto, implicar os alunos no assunto, trazer os telemóveis para o debate da aula. Eu já tenho alguns materiais preparados, alguns slides para, que trazem o assunto e estas questões mais problemáticas de usar, não usar, proibir, integrar, e, portanto, pôr os alunos a pensar no assunto. Depois deste debate, o que nós fazemos é criar um regulamento. Normalmente, os alunos apoiam a integração e o uso responsável e o uso dos seus dispositivos móveis, aceitam que o professor crie a oportunidade de eles os usar. Então, fazemos esse regulamento. E esse regulamento é feito com a ajuda dos alunos. Aproveitamos para lembrar como é que se faz um regulamento, não é? Os objetivos, os artigos do regulamento, e depois, quando chegamos às sanções, são os alunos, não é? São os alunos que vão decidir as prevaricações. Portanto, o primeiro ponto do regulamento é que nas aulas de português, que é a disciplina que eu leciono, é permitido o uso dos dispositivos móveis dos alunos, seja o tablet, seja o smartphone, desde que seja autorizado pelo professor, desde que o professor decida que naquele momento é o momento ideal na aula para usar os dispositivos. Portanto, eles sabem que é o professor que no planeamento da aula tem momentos em que os dispositivos móveis deles vão ser ferramentas importantes, de ser ferramentas de aprendizagem, portanto vão ser necessários. E portanto os alunos concordam e vamos estabelecer que medidas de remediação, eu não digo mesmo medidas de remediação, não digo castigos, mas medidas de remediação, e
eu devo dizer que já faço este regulamento há vários anos e ainda nunca passei do segundo ponto. O primeiro ponto é advertência verbal. Toda a gente concorda. Segundo ponto é perda de pontos. O que é isto, perda de pontos? No início do ano, eu dou a cada aluno 300 pontos, sem eles terem feito nada. E esses 300 pontos são os 15%, que equivale depois a 3 valores da nota, que estão estabelecidos nos critérios de avaliação. Portanto, os alunos recebem, logo no início do ano, 300 pontos, que equivale a 3 valores da classificação final. Eles só têm é que não perder esses pontos. Então, eu trago esses pontos, não é? Digamos que é a avaliação positiva, para este regulamento, e são os alunos que decidem quantos pontos é que perdem se usarem mal, ou se usarem sem autorização o dispositivo móvel na aula. Portanto, eles sabem que há um regulamento e este regulamento é para ser respeitado. Então, eles decidem aqui, normalmente eles decidem entre 5, 10 pontos. Houve uma turma que uma vez, no início do ano, decidiu 20 pontos e depois, já no final, passado 2 ou 3 meses, tivemos que, eles acharam que era muito, então eles quiseram, não, professor, 20 é muito, pronto, e tivemos que reformular, mas isto, como veem, implicar sempre os alunos é também chamá-los à responsabilidade. Depois, o terceiro ponto é confiscar o aparelho e o último seria um processo disciplinar. Ora, eu ainda nunca passei do ponto 2, que é primeiro a advertência, depois a perda de pontos, ainda não passei dos outros. E todos os alunos assinam este regulamento. Se no ano seguinte os alunos se forem continuarem comigo, temos ali o regulamento, é só lembrar, ver se há algum ponto, algum aspecto que eles queiram reformular, e tem funcionado bem. E, portanto, quando os alunos estão a utilizar os seus dispositivos móveis com atividades, imaginem, por exemplo, este jogo do mago, do Arthur, não é? Eles envolvem-se com este jogo, envolvem-se de tal maneira com os seus dispositivos móveis que pronto, estão completamente imersos no jogo e, portanto, não há prevaricação, não há problemas. Muito bacana, né, essa abordagem, fica a dica, né, a ideia para os professores, né, que usam, né, porque Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem bastante problemas, né, com isso daí, e é legal que a gente, vocês colocam, né, tornam o aluno ali também participativo, essa participação ativa também das decisões, né, falo assim, olha, né, vamos conversar, esse diálogo ali, isso também é muito importante. Assim, da plateia, assim, acabou, né, as perguntas, Muito né, eu só bem. tenho mais uma curiosidade, Adelina, só uma curiosidade sobre, aí também em Portugal, né, se, assim, existe alguma resistência da escola ou da gestão escolar para estar usando a tecnologia, ou você acha que todas as escolas, elas colaboram e procuram isso, procuram usar, né, a tecnologia? Isso, no passado, nós temos um antes Covid e um depois Covid. E no antes Covid, havia ainda muita resistência dos professores e muita resistência até da gestão do corpo de gestão da escola. Com o Covid, em muitas famílias, quando os pais também tinham que estar em casa a fazer o seu teletrabalho, foram os smartphones que salvaram muitos alunos, não é? Que ajudaram, que possibilitaram os alunos de poderem assistir à aula. Portanto, tanto os pais como os professores e como os elementos de gestão escolar perceberam o quanto este equipamento
é rico e é potente quando bem utilizado na sala de aula. E é isto que nós nestas formações estamos a ajudar os professores a encontrar esse potencial e também e depois por inerência os próprios alunos. Portanto, julgo que agora temos tanto os encarregados de educação como os professores muito mais abertos e sensibilizados para o uso e para a integração das tecnologias móveis e dos próprios dispositivos móveis dos alunos na sala de aula. Né? Eu sou suspeita, né? Como sou da computação, né? Não, com certeza, né? Para mim, sempre tem ali um ganho. E aqui no Brasil também, a gente tem alguns lugares, né, que tem um pouco de resistência, mas a pandemia já mostrou, né, que é possível, né? A gente transmitir o conhecimento via mobile, né? Que eu também sou bem dessa parte de mobile, né? Então eu sou bem também suspeita. E aí acho que isso vai melhorar, né? A gente espera. Então, assim, muito obrigada, professora Adelina. Eu vou, né, reiterar aqui Eu a é que professora agradeço. Roberta, o Anderson, né, os demais usuários, né, falando que a participação foi muito. A gente agradece, né, a participação no nosso evento, as suas experiências, né, o seu conhecimento transmitido para a gente, né, foi muito enriquecedor e a gente agradece demais. Tá? Muito obrigada obrigada. E parabéns por este evento e obrigada aos participantes e obrigada pelo feedback que deram relativamente ao Escape Room, foi ótimo também e para mim foi também um grande enriquecimento e agradeço a oportunidade de partilhar convosco. Parabéns, obrigada, abraços. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Até mais.